São Paulo vai para o mercado e faz proposta por 2 jogadores. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a escalação do São Paulo daqui a pouquinho. O São Paulo entra em campo aí, jogo decisivo de Libertadores e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje é dia de Libertadores, daqui a pouquinho à noite, né? A bola rola para Atlético Nacional e São Paulo e já vamos de bate pronto, já falar sobre esse jogo aí, que é o jogo nada mais, nada menos que o confronto, né? Os dois jogos do confronto mais importantes, os dois jogos mais importantes da temporada do São Paulo. E se passar para as quartas, para a semi, aí evidentemente, né, que as outras fases vão se tornando mais importantes, mas até aqui são aí os dois jogos mais importantes do ano, belezinha? São Paulo que faz o jogo de ida na Colômbia, né? O São Paulo teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, então a gente decide contra todos os times em casa, exceto contra o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras teve a melhor campanha, então só se a gente enfrentasse o Palmeiras numa semifinal, por exemplo, pode acontecer, que a gente jogaria, né, decidir o segundo jogo fora, né? Tirando o Palmeiras, todos os times aí que a gente pegar, a gente decide no estádio do Morumbi, belezinha? O São Paulo que ganhou todos os jogos fora de casa nessa edição da Libertadores, né? Só que, cara, hoje o negócio é diferente. Por quê? Os jogos que o São Paulo venceu, os 3, foi na fase de grupos, né? Hoje é mata-mata. E o Atlético Nacional é um time superior a qualquer time que a gente enfrentou na fase de grupos, né? Então você enfrenta o time mais qualificado, né? Um time que é melhor e aí mata-mata, né? Então, evidentemente que é mais difícil aí do que foi na fase de grupos aí, né? Que foi na primeira fase, tá? O São Paulo tem aí 15 jogos, se eu não me engano, de invencibilidade na Libertadores, que não perde. E, cara, hoje, irmão, é aquele jogo típico, jogo chato, fora de casa, Libertadores. Não é Alianza Lima, não é, sei lá, como é o nome do time que o São Paulo enfrentou, cara? Na Sul-Americana, que eu vou lembrar agora o nome do time, mas enfim, não é aquele time que a gente enfrenta na Sul-Americana, não é o Aliança Lima que a gente pegou na Libertadores, entendeu? O próprio Tadieres, que é chatinho, né, mas tinha um time mais fraco esse ano do que os últimos anos. Então, hoje é um jogo dificílimo, aquele jogo chato fora de casa, Libertadores. O time tem que entrar em campo sabendo que é um confronto de 180 minutos, né, que tem mais 90 depois no estádio do Morumbi, que hoje é só o primeiro jogo. Então, cara, é um jogo muito importante aí e um jogo de erro zero, entendeu? Erro zero. São Paulo ganhar o jogo espetacular, maravilhoso, vamos torcer para isso. Se trazer um empate também, tá de bom tamanho, a gente resolve na nossa casa semana que vem. O que não pode é perder, né? Porque se perder aí, pô, já tem que ficar aquele negócio de ter que virar, correr contra o tempo, né, cara? Jogar contra o relógio, o adversário fazendo cera o jogo inteiro. Então, o pior cenário possível é o São Paulo perder hoje, né? Então, hoje podem trazer uma vitória ou empate também tá de bom tamanho, tá? Jamais vou reclamar de empate aí. E o jogo de ida, né, fora de casa. Não dá pra gente reclamar, evidentemente, tá bom? Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam às 9h30 da noite, né? Jogo aí de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Esse jogo aí que vai ter transmissão, não vai ter transmissão, na verdade, da TV, tá? Nem aberta e nem fechada. Vai ter transmissão do streaming, tá? No Paramount. Vai ser o stream que vai transmitir. Pô, cara, essa transmissão stream me irrita muito porque é mais um serviço que a parte, né, cara? Mais um serviço aí que a torcida tem que gastar mais dinheiro para comprar. E o stream aí não é, cara, aquele negócio no Brasil, né? É algo que deixa muito a desejar no Brasil ainda, é o que tá no streaming. E vai ser no streaming aí o jogo de hoje, no Paramount. Né? Não só hoje, mas também o jogo da volta na semana que vem, tá bom? Desfalques, rapaziada, aqueles desfalques de sempre, né? Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, o Wendel e, por último, o Arboleda, que certamente vai fazer muita falta. São aí todos os desfalques do São Paulo para esse jogo de hoje. Não só de hoje, né? Já vinham sendo desfalques nos últimos jogos e continuam sendo desfalques para esse jogo de ida contra o Atlético Nacional. Vamos lá! Segundo o GE, um time sem mudança, aquele time ali que a gente já conhece. Vamos lá, segundo o GE, Rafael no gol, Sabino, Alan Franco Ferreira, essa aqui é certeza, né? Porque não tem mais zagueiro nem para ter dúvida de quem vai entrar, então a zaga certa que é essa. O Cédric Soares na ala direita e o Enzo Dias na ala esquerda. Bobadilha e Marcos Antônio, aquela dupla de volantes aí que a gente conhece. E aqui tá a primeira dúvida. Alisson ou Rodriguinho como meia e na frente Luciano e André Silva, aquele time base que a gente conhece. O que acontece? Segundo o Eduardo Afonso dos canais ESPN, o Eduardo Afonso que tá lá em Medellín cobrindo São Paulo,
Ele trouxe a informação, tá, que tem grande chance do Rodriguinho começar, tá? Então, o Rodriguinho aí tem grande chance de começar e o Alisson ficar no banco de reservas. A gente imaginava que o seguinte, no jogo contra o Vitória no final de semana, o Alisson nem pro banco foi preservado. A gente falava, pô, então se o Alisson jogou contra o Vitória, né, tá descansando ele para ser titular contra o Atlético Nacional. A lógica era essa. Mas, segundo Edu Afonso, tem grande chance do Rodrigo começar o jogo e o Alisson fica aí no banco de reserva. Se for isso mesmo, cara, o Crespo só vai estar fazendo aquilo que ele falou na coletiva de apresentação quando ele chegou. Vocês vão lembrar, né? Fizeram a pergunta pro Crespo sobre os jogadores da base, porque com os Zubaji tinha aquele negócio, pô, os Zubaji não gostam da base, não bota os moleques pra jogar, que não gosta, que não sei o que lá. Quando o Crespo chega na coletiva de apresentação, perguntam pra ele sobre a base, né? Ele fala, ó, vai jogar quem merecer jogar, não importa se é da base, se é estrangeiro, se é brasileiro, se tem 30 anos, se tem 20, foi o que ele falou. Então, se ele pôr o Rodriguinho pra começar hoje, ele tá só fazendo o que ele falou, porque o Rodriguinho tá numa fase muito boa, né, cara? Vem de uma sequência de jogos muito boa pelo São Paulo, finalmente tendo sequência, com confiança, jogando bem, né? Então, se ele entrar como titular hoje, é mérito dele. O que me pega no Rodriguinho titular é que é o seguinte, pra quem não sabe, tá? O Atlético Nacional da Colômbia é um time absurdamente físico, tá? Os caras são muito fortes fisicamente, tá, irmão? É aquele jogo de dividida, de pegada, e o Rodriguinho, ele tem tudo menos força física, né, cara? O Rodriguinho é um cara muito rápido, muito intenso, muita qualidade técnica, mas ele não é um jogador forte fisicamente, entendeu? Não é. Os caras vão encostar nele, ele vai voar lá pra placa de publicidade. Entendeu? O time do Atlético Nacional é um time muito forte fisicamente e o jogo de hoje pede isso. Força física, embate, dividida. O jogo de hoje é isso, tá? Os caras são muito fortes fisicamente. O que me pega é isso. Acho que em questão de merecimento, tecnicamente, o Rodriguinho tem sim, irmão, né? É todos os méritos aí e justo ele começar o jogo. Mas eu acho que o jogo pede outra coisa que o Rodriguinho não entrega. Vocês entendem? Entendeu? Porque é um jogo muito físico aí. Então, já fica atento isso aí, né? Já estamos falando aqui no pré-jogo em relação a isso aí, porque os caras são fortes fisicamente. É um jogo de dividida, de pegada, de marcação, né? E acho que o Rodriguinho não tem isso. Acho que ele entrega outras coisas além disso. Entendeu? Então fica aí a única dúvida mesmo é Alisson ou Rodriguinho, tá? Alisson ou Rodriguinho aí como meia do São Paulo. O Marcos Antônio, cara... O Marcos Antônio Bobadilla, é sempre bom lembrar que os dois são segundos volantes, e nenhum dos dois é aquele camisa 5 de pegada, de marcação, como é o Luan, como é o Pablo Maia, como é o Luiz Gustavo. Então, eu tenho um pouco de receio com esse meu campo, jogando fora de casa, um jogo físico que o adversário vai atacar bastante, né? Então, eu tenho um pouco de medo em relação a isso, porque... eles não são esses caras de pegada de marcação. São dois jogadores de distribuir a bola, de qualidade técnica, de construir, de pisar na área, de finalizar. Né? O Bobadilla vem fazendo gols importantes aí, pisando na área. O Marcos Antônio também dando assistência, porque são jogadores de qualidade técnica. São caras que jogam, não são caras de pegada, de marcação. Aquele pitbull, né? Para destruir jogar. Então eu só tenho um pouco de receio com isso. Ainda mais se o Rodriguinho começar. Né? Acho que fica o meu campo com muita pouca pegada. Muita pouca pegada no meu campo aí, só fico com essa preocupação aí, tá bom? Quem apita o jogo aí é o Gustavo Tejera, acho que é assim que se pronuncia, que é o árbitro uruguaio, e quem vai estar no VAR vai ser o Leodan Gonzalez, também uruguaio. Torcer para que não tenha nenhum tipo de polêmica, porque a última vez que a gente foi jogar lá na Colômbia contra o Atlético Nacional, vocês sabem muito bem o que aconteceu, né? Aquela aberração que foi feita, aquela operação inacreditável contra o São Paulo. O Atlético Nacional tem alguns jogadores conhecidos, tá? Por exemplo, o goleiro Ospina, colombiano, é o goleiro deles, entendeu? Ospina. Eles têm também o Matheus Uribe, que tô vendo aqui pela foto dele. Se eu não tô enganado, esse Matheus Uribe é o que jogou no Flamengo, se eu não tô doido, tá? Pelo rosto dele aqui, me parece ser o Uribe que jogou no Flamengo, se eu não me engano. Tem também aqui o Morelos, que é ex-jogador do Santos, né, cara? Foi pro Santos lá, chegou com baita contratação, jogou nada, e ele tá no Atlético Nacional hoje. E tem também o principal jogador deles, que é o Inestrosa, tá? O Fluminense recentemente tentou contratar ele, é um dos melhores do time, tá? O Inestrosa, e se não for o melhor jogador do time dos caras, então tem que ficar de olho. Os caras jogam, tá, rapaziada? Um ponto que é importante, com dois pontas, que é o Sarmiento no lado direito e o Inestrosa do lado direito. É um time que joga com ponta e são dois caras
muito rápidos, então tem que tomar muito cuidado com os lados do campo do Atlético Nacional. Hoje eu não fico tanto preocupado com isso, por quê? Porque os nossos dois laterais, eles são laterais defensivos, né? A gente joga com 3 zagueiros, então são alas. Então, os nossos alas, eles são defensivos. Por exemplo, o Cedric, que a gente reclama aqui, questiona ele ofensivamente, mas defensivamente ele vai bem. Não tem o que questionar do Cedric, né? Então, hoje, acho que é um jogo aí pro Cedric, por exemplo. Acho que tem grande chance de ser um jogo que o Cedric vai bem, por exemplo, né? Porque o Inês Trouxa vai cair pelo lado dele e ele é bom defensivamente. Torcer pro Cedric ali fazer arrozinho com feijão e não comprometer. E o Enzo também do outro lado é um jogador, né? Um lateral defensivo, naquele cara que vai chegando ali de fundo toda hora para cruzar. São alas defensivos e não ofensivos. Acho que pensando por esse lado aí é positivo pro jogo de hoje, né? Porque os caras são muito fortes aí pelos lados do campo, né? Então é o que a gente tem, cara, rapaziada. É um time muito forte fisicamente, né? Com jogadores rápidos pelo lado do campo. E vamos tentar fazer um bom jogo aí, tem que competir, é um jogo de dividida, de pegada, entendeu? E é isso, cara, depois de quase 10 anos aí, né, 9 anos e pouquinho, a gente volta a enfrentar os caras lá em Medellín, e chegou o dia da vingança. Vamos fazer um bom resultado hoje, para na semana que vem a gente conseguir a classificação no Morumbi, tá bom? Transmissão do jogo, já falei que é do Paramount, só que, né, botaram, rapaz, né, uma equipe aí palmeirense para fazer o jogo do São Paulo, olha aí. São Paulo e Atlético Nacional, com transmissão exclusiva do Paramount, com Nivaldo Prieto narrando e o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, comentando. Botaram a dupla palmeirense aí para fazer o jogo do São Paulo. Os dois que são palmeirenses, né? O PVC é declarado aí, né? O Prieto não sei se é, mas eu acho que, se não me engano, o Prieto também é palmeirense declarado, se eu não me engano. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que o Nivaldo Prieto é bom narrador. Eu tô falando que eles são palmeirenses aqui, mas, tipo assim, eles são bons, tá? Eu acho que o PVC aí é um baita comentarista. E o Nivaldo Prieto também acho que é um bom narrador, tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui, meu parceiro, bora falar sobre o mercado da bola, porque é o dia hoje aí, o dia de Libertadores, jogo decisivo importante, mas com o mercado do São Paulo agitado, né? Talvez o dia mais agitado do São Paulo, desde que abriu a janela no meio do ano. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo enviou uma proposta para o Atlético Mineiro para contratar o zagueiro Igor Rabelo. O zagueiro tem 30 anos de idade e ainda não completou 7 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro e pode defender outra equipe na competição, tá? Quem trouxe a informação primeiro, né, porque a gente sempre dá aqui os créditos, aqui merece, então quem trouxe a informação em primeira mão foi o blog do São Paulo, tá? O Zanqueta no blog do São Paulo trouxe em primeira mão, depois o GE também trouxe essa informação aí, tá? Então, o Igor Rabelo, 30 anos de idade, zagueiro do Galo, não fez 7 jogos ainda, então ele pode ir para outro clube, né? E o São Paulo aí fez uma proposta para o Igor Rabelo. Lembrando que, tá? Se o São Paulo fechar com o Igor Rabelo, ele só pode, por exemplo, aí vai jogar o Brasileiro e a Libertadores só se vai passar para as quartas, né? Não pode mais inscrever jogadores para as oitavas, porque inscrever jogadores para as oitavas só foi até a sexta-feira, né? Que o São Paulo inscreveu o Dineno, o Tapia, né, e o Luan. Então, tá, nem para volta pode escrever o Igor Rabelo caso concretize a contratação do jogador, tá? Informação e também detalhe bastante importante, tá bom? Igor tem contrato com o Atlético Mineiro até o fim dessa temporada. Com isso, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe para se transferir em janeiro de 2026. Então, ele tem contrato até o fim do ano, o contrato está acabando e ele não vai renovar com o Galo. Pelo menos não sai da informação sobre isso, tá? Então, foi a informação do GE, Igor Rabelo, São Paulo fez uma proposta. Agora, o Alexander Vieira traz aqui detalhes dessa proposta. Vamos lá, ó. Detalhes da proposta do São Paulo para o Igor Rabelo. Contrato de 4 meses, tá? Com meta de jogos não revelado, para renovação até dezembro de 2026. Salário menor e depois uma equiparação. Modelo parecido com o que aconteceu com o Dineno, tá? Então ele chegaria com contrato até o fim desse ano, vai ter uma meta de jogos no contrato. Se ele bater a meta de jogos, ele renova com o São Paulo até o fim de 2026. Caso ele bata essas metas, modelo idêntico ao do Dineno. O Dineno chegou pelo Cruzeiro, né, do Cruzeiro de graça, contrato até o fim do ano. Se bater algumas metas, renova, né, por mais um tempo, automaticamente, coisa que não deve acontecer com o Dineno porque ele não joga, né? Então o Dineno não deve bater essas metas. E lembrando que o negócio não está fechado, mas o São Paulo tem bastante otimismo aí em contratar o Igor Rabelo, tá bom? Aí, rapaziada, beleza? Sobre o Igor Rabelo, é isso.
Bora falar aqui agora sobre outro jogador que isso aqui me chamou a atenção, tá? Informação, quem trouxe em primeira mão, como eu sempre sou justo, foi o Jorge Nicola, que vem acertando muita informação do São Paulo aí, né? E o André Hernan e o Gabriel Sá depois confirmaram a informação. O São Paulo formalizou uma proposta para o Estudiantes da Argentina pelo meia Christian Medina. A ideia é o empréstimo com opção de compra. As negociações ocorrem há algumas semanas, tá? E vê avanço com o staff do meia, mas enxerga a liberação por parte do Estudiante difícil, tá? Então você pode fazer uma proposta aí também por empréstimo com opção de compra. Com o staff do jogador, o negócio já está até em bom tom, né? Um negócio mais avançado, como o Gabriel colocou, mas tem a dificuldade aí do Estudiantes liberar o jogador. Eu acho isso aqui muito estranho, porque o Medina, ele é titular do Estudiantes, tá? O cara é titular do Estudiantes, tem 23 anos, e eu tinha visto a informação, não sei se é verdade, que o Estudiantes pagou aí, não foi Estudiantes, se não me engano, foi um grupo de empresários, né? Que colocou ele no Estudiantes, por quase 100 milhões de reais ano passado. Então não faz sentido os caras liberarem ele aí por empréstimo ao São Paulo, convenhamos, né? A Unicola completa aqui, ó. As conversas começaram no mês passado, tá? Aí, então já tem um tempo que o São Paulo tá conversando aí para ter o Medina, né? Enfim, pelo que eu vi aqui, parece um jogador talentoso, jovem, 23 anos, mas eu acho bem estranho isso aqui. O cara foi pro Estudiantes por uma bala absurda, e o cara é titular do Estudiantes, né? Se não me engano, o Estudiantes tá na Libertadores desse ano, e os caras vão emprestar pro São Paulo? Emprestar? Olha, sei não, viu? Achei esse negócio bem estranho, mas enfim, bora ver o que vai acontecer. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tripuletas.